Fala galera, tudo bem? Então agora, com vocês, quem vai fazer a live com vocês hoje? Sou eu. Então, é porque eu coloquei a lousa aqui atrás de mim. Tudo bem com vocês? Aí eu vou tentar explicar pra vocês hoje pela lousa, só que eu não sei se vai ficar espelhado. Então quando eu começar a escrever, vê aí como é que vai sair pra vocês, se vai ficar ao contrário, mas eu acho que não vai fazer muita diferença, porque eu vou fazer só uns desenhos esquemáticos aqui. Então deixa eu explicar pra vocês aqui. Deixa eu escrever aqui. Mecanismo de ação. Boa noite a todos, viu? Vamos por aqui mais simples, para ficar mais fácil. Osteopatia visceral. Boa noite a todos. Então vamos falar um pouco sobre osteopatia visceral. E para falar sobre osteopatia visceral, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender um pouco de cada uma das teorias que fizeram existir a osteopatia visceral. Por quê? Todo mundo, acho que é comum, todo mundo conhece muito o Barral, todo mundo conhece bastante as teorias viscerais do Barral, e realmente eu acho que o Barral teve um grande papel nesse crescimento e desenvolvimento da osteopatia visceral. Mas o que acontece? Algumas pessoas antes do Barral já falavam disso. O Barral foi realmente um dos grandes precursores, mas algumas pessoas antes dele já falavam. Então o que acontece? A gente tem a teoria do Barral, que a teoria do Barral é baseada na tal da motilidade. E o que acontece? O Barral acredita que a víscera se movimenta a partir de um movimento próprio da víscera. E aí qual que é o grande problema? Não dá para em todos os estudos que foram feitos para tentar avaliar isso com ultrassom, não conseguiu verificar exatamente o padrão de movimento que o Barral tinha. Porque, por exemplo, o Barral descreve um movimento importante dos órgãos da pelve menor, da parte ginecológica ou andrológica, reto e bexiga. Então aqueles órgãos que estão na pelve menor, o Barral descreve uma mobilidade deles girando, não sei o que. Quando a gente vai pegar qualquer outro estudo, o que a gente percebe? Não existe um padrão de mobilidade visceral na pelve menor. Então assim, a teoria da motilidade, ela existe, só que o que acontece? Ela não consegue ser aplicada em 100% das vísceras. Então, infelizmente, não é uma teoria que a gente possa basear o nosso tratamento. Por quê? Porque se as vísceras não movimentam no padrão que a motilidade fala, obviamente eu não vou ter um tratamento de 100% das vísceras com essa teoria. Então é melhor eu tentar pegar uma teoria que consiga atender a todas as situações. Aí tem uma outra teoria que fala que as vísceras se movimentam a partir do mecanismo respiratório primário. E aí qual que é o grande problema? A gente não tem nenhuma prova do mecanismo respiratório primário. A gente não tem uma máquina que consiga medir o mecanismo respiratório primário. Então a gente não pode comparar as coisas e ter como referência o mecanismo respiratório primário, sendo que a gente não tem um padrão de medida. E quando eu falo padrão de medida, não é que eu estou falando bem ou eu estou falando mal. Você sabe de uma coisa? Quando você vai trabalhar com acupuntura, por exemplo, você sabia que não tem uma comprovação científica da existência dos meridianos? Então, basicamente, a acupuntura vai conseguir ser provada quando alguém conseguir provar o trajeto dos meridianos. É por isso que ela não funciona? Não. Funciona pra caralho. Um monte de casos, tem um monte de estudo falando disso. Então, entendam o que eu tô falando, tá? Porque o pessoal depois fala assim, você fala mal de não sei o que, você fala mal de não sei o que lá. Não, eu não falo bem ou eu falo mal. Eu tento falar fundamentado. Por isso que eu falo pra vocês sempre, não acredita no que eu falo. Pesquisa o que eu estou falando para você nas referências que eu vou te dar, porque o meu discurso aqui ele é baseado num tipo de referência. Então, e depois normalmente dos vídeos eu deixo os textos que eu uso de base lá no grupo do Telegram. Então quem quiser entra lá no grupo do Telegram que sempre eu coloco o material depois, tá? O seguinte, então essa teoria do mecanismo respiratório primário, a gente tem um problema que a gente não consegue comprovar essa teoria. Fudeu, essa que é a real. Aí o que a gente tem? A gente tem uns outros caras, uns alemães, que eles falam que as vísceras se movimentam a partir de uma lembrança do movimento embrionário. Aí você me fode.
Porque a gente não tem certeza, de novo, da movimentação do embrião. A gente não sabe exatamente como é que isso acontece no embrião. A gente sabe que ele vai se formando, virando, tal. Só que a gente não sabe se ele pulsa, se não pulsa. Então assim, se eu vou atribuir uma coisa a uma outra parada que eu não consigo medir, porra, fica ruim, entendeu? Infelizmente. Então a gente tem que procurar alguma coisa que seja o mais plausível possível. E esse plausível, quando a gente fala de víscera, a gente tem duas coisas que movimentam a víscera, basicamente. A primeira coisa que movimenta a víscera chama diafragma. Ele de novo. A primeira coisa que faz movimento visceral é o diafragma. Por quê? Eu tenho vísceras torácicas e eu tenho vísceras abdominais. As vísceras torácicas e as vísceras abdominais são divididas pelo diafragma. Quando o diafragma desce, quando o diafragma sobe, ele faz uma pressão positiva e uma pressão negativa nas vísceras torácicas e abdominais. Por exemplo, quando o diafragma desce, ele faz uma pressão negativa no tórax, facilita a entrada de ar. Quando o diafragma sobe, ele faz uma pressão positiva no tórax, facilita a saída de ar. Todo mundo sabia disso. Então, obviamente que o diafragma tem uma ação importante nas vísceras. Aí vamos pensar aqui embaixo? Então pense o seguinte, pense em você fazendo um cocôzão. Você faz o cocôzão travando a respiração ou você faz o cocôzão respirando? Todas as vezes que você vai evacuar, o que você tem que fazer? Você empurra o diafragma para baixo, contrai a parede abdominal. Ou seja, ele ajuda a esvaziar o intestino. Então, mais uma vez, ele produz pressão positiva e pressão negativa. E essa pressão positiva e pressão negativa que ele faz facilita a função desses órgãos. Entendeu? Então, a primeira coisa que faz a víscera se movimentar, a gente não pode pensar em outra coisa a não ser o diafragma. E aí eu tenho que fazer todo aquele raciocínio para entender o diafragma que a gente já conhece, entendendo o diafragma como um músculo. A gente tem que pensar na origem, na inserção, na inervação, na ação e na vascularização. Então, se eu quero tratar o diafragma, eu vou pensar na origem, então eu vou pensar nos pilares do diafragma, L3 do lado direito, L2 do lado esquerdo, sobem os dois pilares. Aí eu tenho uma relação importante dos pilares do diafragma, dos ligamentos arqueados do diafragma medial e lateral, os mediais com o quadrado lombar e os mediais com o psoas e os laterais com o quadrado lombar. Aí eu tenho esse ventre, imagina um guarda-chuva aberto, sendo esse diafragma, e esse diafragma se inserindo nas costelas. E aí, por causa disso, a gente já pode falar da inervação nessa hora, porque a origem nos pilares, a inserção nas costelas, só que aí o que acontece? Ele é em forma de prato para baixo assim. E aí o que acontece? Ele tem inervações 3 diferentes. A primeira inervação dele é nervo frênico, C3, C4, C5. Beleza? Essa é a mais conhecida por todos. Aí a segunda inervação dele é diafragma crural. É inervado pelo vago. Por quê? Porque a parte crural do diafragma tem que trabalhar junto com a via digestiva. Então, se ele tem que trabalhar junto com a via digestiva, nada melhor do que ele ter a mesma inervação. E as porções mais laterais do diafragma são inervadas pelos nervos intercostais. Então, aí eu tenho as 3 inervações do diafragma. Uau! Depois eu tenho que pensar nas artérias frênicas, que são o ramo da artéria aorta, que vão por cima e por baixo do diafragma, vascularização. Beleza, esse é o principal motor visceral. Só que o que acontece? Tem um outro movimento que a víscera faz ainda. Então eu tenho um movimento que acontece na víscera a partir da respiração e do movimento diafragmático. Beleza, isso ficou claro para vocês. Agora eu tenho um segundo movimento que acontece ali também. E esse segundo movimento que acontece chama, sabe como? Peristaltismo. Porra! Né? Então, peristaltismo é um movimento próprio da víscera. O único movimento que a gente tem certeza que a víscera faz é peristaltismo. Senão a gente não conseguia fazer nenhuma reação metabólica no corpo. Certo? O que acontece então? O peristaltismo depende do funcionamento do sistema nervoso autonômico. Então, na verdade, não faz muita diferença pra gente, porque isso aí é uma outra via. Agora vamos pensar na mobilidade da víscera a partir do movimento diafragmático. Eu preciso entender alguns conceitos importantes para conseguir entender como é que esse diafragma repercute no movimento da víscera, tá? E é isso que eu vou explicar para vocês. Deixa eu só pegar
botar um negócio aqui, só um minutinho, vocês vão parar de olhar esse meu rosto lindo e eu vou sair um pouco, depois eu volto, calma, pera, um segundo. Aqui, galera. Voltei, vou fazer aqui. Agora vamos ver como é que vocês veem isso. Então imagina o seguinte, ó. Aqui eu vou desenhar uma vértebra. Beleza? Essa vértebra, ela tá um pouquinho torta, porque como vocês sabem, tem variações anatômicas importantes. É por isso, entendeu? Eu tô respeitando a individualidade. O que a gente vai fazer? Aqui, ó, é a vértebra e aqui eu vou desenhar a parede, ó. Vocês conhecem bem essa parede. Aí aqui, ó, na frente dessa vértebra aqui, ó, eu vou fazer a aorta e um raminho da aorta que vai para um órgão específico, que está aqui, ó. Beleza? Então aqui no nosso desenho, o que eu tenho? Eu tenho uma vértebra, eu tenho a região abdominal toda aqui, que vocês estão vendo, e aí eu vou ter o peritônio. Se liga, ó o peritônio. Esse aqui, ó, a gente chama de peritônio parietal. Sabe por que ele chama peritônio parietal? Porque ele está na parede. E parieto vem de parede. Guarda essa, hein? Olha a dica, hein? Aí eu tenho mais peritônio parietal aqui, ó. Só que esse peritônio parietal chega uma hora que ele não continua como peritônio parietal. Por quê? Porque ele vai para dentro para ajudar na sustentação da víscera. Então, quando ele vai para dentro para ajudar na sustentação da víscera, ele faz uma parada assim, ó. Abraça a víscera e volta para a parede. Quando o peritônio faz isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Então esse verde aqui, ó, é o peritônio parietal. Aí ele vira aqui, ó, peritônio visceral. Abraça um órgão que está aqui e volta para a parede, que aqui é peritônio parietal de novo. Como é que eu chamo essa estrutura aqui? Eu chamo essa estrutura de meso. Ah, viu? Meso ficou ao contrário. Por isso, porque está espelhado aqui, eu falei. Então, essa estrutura que eu desenhei lá chama meso. O meso, o que ele faz? Ele é uma reentrância de peritônio parietal que vira peritônio visceral. E aí, qual que é a característica para a gente falar que ele é um meso? A característica é, ele é uma continuidade de peritônio parietal que vira peritônio visceral, abraça um órgão e volta para a parede, levando elementos nobres. Por exemplo, aqui um ramo da aorta abdominal vai por ele. Então os mesos, sabe o que eles fazem lá dentro das vísceras? Eles vão criando conduítes de passagem. Então o tecido conjuntivo dentro da víscera, ele vai preenchendo os espaços, e conforme ele preenche os espaços, ele vai dando sustentação. Então as raízes nervosas passam por aqui, as artérias passam por aqui. Por quê? Porque elas estão dentro do meso e são conduzidas por isso, certo? Eu tenho uma outra estrutura que a gente também precisa conhecer, e eu não vou desenhar de novo, eu vou apagar daqui mesmo, porque é uma situação que acontece a partir dessa aqui. Então, ó, vamos supor que eu tenha um órgão aqui, ó, e eu tenho um outro órgão aqui. E aí, esse peritônio parietal, ele, ao invés de voltar para a parede, depois que ele abraça o primeiro órgão, ele vai lá e abraça o outro órgão aqui, ó, e aí ele volta para a parede. E ele continua nessa parte aqui, ó, levando vasos nobres, vasos e nervos. Quando esse peritônio sai do peritônio parietal, vira peritônio visceral, abraça um órgão e ao invés de voltar para a parede, abraça outro órgão antes de voltar,
A gente chama isso aí de aumento. Aí a gente tem lá aumento maior, aumento menor, certo? Então a gente tem a estrutura dos mesos e a estrutura, os mesos, por exemplo, exemplo de meso que eu não dei, né? Exemplo de meso: mesocólon transverso, mesocólon ascendente, mesocólon descendente. São todos exemplos de mesos. Que são o quê? São estruturas. O mesocólon transverso, por exemplo, sustenta o cólon transverso. O aumento maior e o aumento menor, ou aumento gastroesplênico, são aumentos que vão, são estruturas conjuntivas que vão de um órgão até o outro, levando elementos nobres. Então, se ele abraça o órgão e volta para a parede, ele é chamado de meso. Se ele abraça o órgão e abraça outro órgão antes de voltar para a parede, ele é chamado de aumento, como está escrito lá. Certo? Então eu tenho essas estruturas. Então percebam o seguinte: dentro da barriga ou do tórax não existe espaço vazio. Tudo é preenchido por tecido conjuntivo. Então eu não tenho um órgão flutuando, boiando lá bonitão. Não. Tá todo mundo encaixado um no outro, ocupando espaço. A gente tem ainda uma outra estrutura. Deixa eu ver a cor que eu vou desenhar isso. Eu vou pegar o roxo. Que a gente chama de fáscia. A fáscia, por exemplo, ela pode estar aqui, ó. E aí um exemplo de fáscia pode ser, por exemplo, a fáscia de coalescência. Aquela fáscia que preenche o espaço aqui entre o fígado, né, entre o ligamento falciforme e a parede abdominal. Ela ajuda na sustentação também do fígado. Então o que acontece? Eu tenho mesos, eu tenho aumentos, eu tenho fáscias de preenchimento e eu ainda tenho ligamentos. Por exemplo, eu tenho ligamento frenocólico, direito e esquerdo. Ou seja, olha lá, aquela hipótese que eu falei primeiro, como é que mexia? Lembra? Então, daquela hipótese agora eu falo para vocês o seguinte: eu tenho um ligamento que liga o diafragma aos ângulos cólicos do intestino. Bem na beiradinha aqui, ó. Tum. Imagina que meus polegares são o cólon transverso e aqui é o cólon ascendente e descendente. Aí o que acontece? Eu tenho os ligamentos aqui, ó, ligamento frenocólico direito e esquerdo. Quando o diafragma movimenta, eu tenho uma mobilização dos ângulos cólicos. Viu que legal? Ou seja, existe um movimento visceral e conhecer essa galera de meso, aumento, fáscia e ligamento, que são os elementos conjuntivos viscerais, faz com que a gente tenha um raciocínio interessante em cima da mobilidade visceral, que, como eu falei para vocês, acontece de duas formas. Ela acontece pelo peristaltismo, que não é o que interessa para a gente aqui, e ela acontece pelo movimento respiratório do diafragma, que é o que vai interessar muito por causa desses carinhas aqui, ó. Tá? Então agora eu vou apagar, vou chamar meu assistente para apagar. Mentira, não tem nem assistente. Tá triste, minha vida. O programa é sem assistente, sozinho, não vejo a plateia ainda. Olha que uma coisa muito chata. Certo? E aí agora eu quero mostrar quero fazer um outro desenho para vocês, que é do seguinte, é entender esse raciocínio que eu mostrei para vocês agora, lateralmente no abdômen. Então aquele primeiro que eu fiz estava de frente, tá? Então a gente estava olhando um corte aqui, ó. Agora nós vamos estar olhando assim, ó. Tá? Então eu vou desenhar a parede anterior do abdômen e a parede posterior do abdômen. Ó, quer ver? Então aqui eu tenho, ó, parede anterior do abdômen, parede posterior do abdômen. Aqui em cima eu tenho o nosso amado e querido diafragma.
certo? Imagina que também aqui está a coluna, né? Então aqui eu tenho as vértebras. Achei que estava preto. Então aqui eu tenho as vértebras, tá vendo? Ó? Não, aí eu fiz mais uma, aqui seria o sacro já. Então aqui são as cristas sacrais. Certo? Então ali eu estou mais ou menos na altura de L3, né? Porque lembra que eu falei para vocês que esse diafragma chega mais ou menos até a altura de L3? Aqui, ó. Então vem aqui o diafragma, está na altura de L3. Tá? O que vai acontecer? Óbvio que eu vou ter os órgãos. Então, por exemplo, logo abaixo do diafragma aqui nessa parte da frente, eu vou ter aquele monstruosão que é o fígado. Foi mal. Ele está desligando sozinho essa bosta. Então eu tenho o fígado aqui. E aí aqui na frente, aqui mais ou menos eu vou ter, ó, o cólon transverso. Aí aqui eu vou ter o duodeno. O que vai acontecer? Eu tenho, deixa eu ver o que eu vou fazer. Aqui eu vou ter, ó. Aqui eu tenho a aorta abdominal, que na altura de L3 ela já se divide. Aí eu vou ter aqui as artérias frênicas. Aí eu tenho também a artéria hepática. Eu vou ter também a artéria, que vai dar o nome da artéria duodenal. Então eu tenho toda essa galera que está saindo dali. E aí eu tenho, sabe o que? Peritônio parietal. E esse peritônio parietal, ele vai descer e ele vai dividir aqui o abdômen, ó. Eu fiz desproporcional. 2/3 anteriores e 1/3 posterior. Então aqui, os únicos órgãos que eu vou ter atrás do peritônio aqui, os retroperitoneais, são os rins, que vão estar mais ou menos nessa altura aqui. Né? Que eles são na altura de T12, então os rins vão estar mais ou menos por aqui, ó. Tá? Mas eu não vou desenhar para não ficar muito zoneado. E aí, obviamente, que esse peritônio parietal todo que eu tenho aqui, ele vai dar as reentrâncias de peritônio visceral. Então a gente vai ter aqui um momento, ó, para sustentar essa galera aqui, e eu vou ter um outro peritônio que vai fazer isso aqui, ó. Para sustentar todo mundo que está aqui dentro. Ou seja, quando eu tiver movimento para cima ou para baixo do diafragma, esses elementos conjuntivos que sustentam esses órgãos da cavidade abdominal, e a mesma coisa acontece na cavidade torácica, esses elementos conjuntivos aí, sabe o que vai acontecer? Eles vão tensionar esses órgãos, fazendo uma pressão positiva para baixo, relaxando as tensões viscerais. E quando o diafragma subir, que a seta está lá, ó, quando o diafragma subir, ele vai arrastar esses elementos conjuntivos todos aqui para cima. Então, na verdade, a grande sacada do mecanismo de ação de osteopatia visceral ou de alguma técnica visceral não é pensar na víscera, é pensar nos elementos conjuntivos que sustentam a víscera. Porque os elementos conjuntivos que sustentam a víscera é o que vai fazer essa víscera se movimentar para cima e para baixo a partir desse carinha aqui que é o diafragma. Certo? Então assim, ó, o que vocês têm que lembrar? O diafragma sobe e desce, sobe e desce. Ele faz pressão positiva e ele faz pressão negativa. Pressão positiva no abdômen quando ele desce e pressão negativa no tórax quando ele desce.
Então, obviamente, vai entrar nos meus pulmões quando ele for para baixo e vai ter uma facilitação de saída dos buracos quando ele desce. Quando ele sobe, esvaziando o pulmão, fazendo pressão positiva para botar o ar para fora, ele cria uma pressão negativa lá embaixo que também facilita a movimentação. O que acontece? Tiveram dois belgas, o Finney e o William, que estudaram muito esses movimentos viscerais. E esses estudos do Finney e do William levaram a gente a pensar que, exatamente como o diafragma, ele pode ser um grande controle de movimento visceral que a gente tem no corpo. E esse controle de movimento que o diafragma pode fazer nas vísceras ajuda inclusive nas funções viscerais. Uma das coisas importantes de entender é que assim, a gente tem uma tendência a colocar muito a culpa na víscera, tá? Então, por causa disso, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube que fala sobre dor visceral. Só para vocês entenderem o que é a dor visceral. Então, quando vocês quiserem entender o que é a dor visceral, vai lá e assiste aquele vídeo, certo? Só que agora eu vou explicar um negócio para vocês. Quando o nosso paciente tem dor visceral, ele tem basicamente duas características importantes. Ele tem uma alteração de um reflexo somático, ele tem uma alteração de um reflexo autonômico. A alteração do reflexo somático desse paciente pode ser, por exemplo, um paciente com gastrite, ele tem um aumento da atividade eletromiográfica das costelas, do lado esquerdo. Pacientes, por exemplo, com constipação, tem um aumento da atividade dos paravertebrais. Então a gente já sabe que tem um reflexo somático importante relacionado à dor visceral. Então quando uma víscera está alterada, eu posso ter um reflexo somático presente. E a segunda coisa, eu posso ter um reflexo autonômico. O que é um reflexo autonômico? Esse paciente com dor visceral, ele vai ter ou uma alteração de frequência cardíaca ou uma alteração de pressão arterial. Ou os dois. Isso é uma desautonomia de alguma forma. Agora vamos prestar atenção no seguinte. Meu paciente vai chegar com uma alteração autonômica, com uma alteração, com uma dor referida visceral, e aí eu tenho que pensar o quê? Como é que eu vou tratar? Certo? Então o mecanismo de ação a gente entendeu. O mecanismo de ação é a partir dos elementos conjuntivos que eu descrevi para vocês. Agora, como é que eu vou mexer nesse mecanismo de ação? Como é que eu vou alterar esse movimento visceral a meu favor, como terapeuta? Então, óbvio, que eu acho que todos vocês pensaram assim, vou trabalhar o diafragma, certo? E realmente esse é uma das melhores coisas que você pode fazer com o seu paciente quando você suspeita de algum desequilíbrio visceral. Só que tem mais coisa que você pode fazer por ele ainda. Antes de fazer qualquer técnica específica na víscera, trabalha toda a parte musculoesquelética. E eu vou te explicar por quê. Quando você tem qualquer tipo de alteração musculoesquelética, por exemplo, você tem uma alteração de costelas, você tem uma alteração você tem uma irritação na sacroiliaca, você tem uma disfunção de torácica, você tem uma disfunção de cervical. Vamos pensar na história da pressão, tá? Então é assim, como que funciona a flexão de cotovelo? A minha flexão de cotovelo funciona da seguinte forma: o meu bíceps puxa a cabeça do rádio e com isso traciona todo o antebraço na flexão, na direção do húmero. Quando o meu bíceps faz essa força lá no meu rádio, sabe o que acontece? Ele cria uma pressão negativa na articulação e isso facilita o deslizamento. E eu vou contar um outro segredo. Uma porrada de coisa no nosso corpo funciona por diferença de pressão. Quer saber um exemplo? Válvula ileocecal e século. Quando a válvula ileocecal se enche, quando o ilho se enche, a válvula ileocecal relaxa e o século relaxa. Obviamente, o fluxo vai do ilho para o século. Quando o século começa a dilatar as paredes e encher, ele fecha a válvula ileocecal e o ilho não consegue mais esvaziar. O mecanismo é autonômico, mas ele é ativado por diferença de pressão.
Quando chegam as fezes no seu reto, você não tem vontade de ir ao banheiro. Você espera para ir ao banheiro até essa pressão no seu reto chegar em 18 milímetros de mercúrio. Quando essa pressão no reto chega em 18 milímetros de mercúrio, você faz assim: ah, chegou mensagem. E aí, de 18 milímetros de mercúrio até 55 milímetros de mercúrio, você consegue segurar muito bem. Quando passar de 55 milímetros de mercúrio, o charuto tem que sair, parceiro. Ele não vai ficar. Por quê? Quando aumenta essa tensão acima de 55, essa pressão acima de 55 milímetros de mercúrio, eu tenho um reflexo autonômico e o que acontece automaticamente? Relaxa o esfíncter anal interno, ou seja, das duas travas, você só tem uma, que é o esfíncter anal externo. E a sua vida começa a ficar um pouco mais difícil a partir desse momento. E se você não tiver um nervo podendo e tudo funcionando maravilhosamente bem, vai dar merda na calça. Então, mais uma vez, é um mecanismo por diferença de pressão. Então, o meu corpo percebe diferenças de pressão, as minhas vísceras percebem diferenças de pressão, o meu sistema músculo-esquelético percebe diferenças de pressão. Agora vamos pensar o seguinte: se eu tiver uma disfunção de costelas, se eu tiver uma disfunção vertebral, ou se eu tiver uma disfunção sacroiliaca, obviamente que a pressão nessas regiões vai estar alterada, certo? Porque se eu tenho um sistema de pressão torácico e abdominal que funciona a partir da subida e descida do diafragma, e eu tenho essa caixa de cima ou essa caixa de baixo com algum tipo de alteração, porque o que é a pressão? A pressão é a força interna que empurra na direção das paredes. Qualquer tipo de deformidade nas paredes pode alterar a pressão interna. Isso é pressão. O que é a pressão arterial? É a pressão do sangue passando por dentro da artéria e empurrando na direção das paredes. O que eu quero dizer quando eu falo de pressão torácica e pressão abdominal? Eu estou querendo dizer a pressão que tem lá dentro naturalmente dessas estruturas para garantir um bom funcionamento. Porque se eu não tiver uma boa pressão nessas regiões, eu não tenho um bom funcionamento. Tanto que pacientes que têm diástase abdominal têm alterações importantes viscerais. Vocês sabem disso. Mulheres com alteração de períneo têm importantes alterações viscerais. Certo? Então assim, a gente precisa manter uma certa pressão. E se eu mudar a posição da parede, eu mudo a pressão que está lá dentro. Então, por exemplo, se eu tiver uma disfunção de C7T1, ou se eu tiver uma disfunção de glenomeral, ou se eu tiver uma disfunção costal, eu altero a pressão na minha caixa torácica. E a partir do momento que eu alterei a pressão na minha caixa torácica, é óbvio que eu vou ter uma repercussão na cavidade abdominal. Isso não vai acontecer de forma isolada. Então, antes de você trabalhar, se eu tiver uma disfunção na lombar, tá? Eu tenho uma restrição de mobilidade na lombar, eu tenho uma restrição de mobilidade na sacroiliaca. Eu altero a pressão na pelve menor ou na cavidade abdominal. E isso, obviamente, vai alterar a pressão na caixa torácica, porque é um sistema pressórico conjunto. Então, qualquer tipo de alteração que eu tenha, estrutural, vai gerar uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão, ou torácica ou abdominal, vai reproduzir uma alteração no sistema. E os elementos conjuntivos que se mobilizam a partir do movimento do carinha aqui, que é o diafragma, esses elementos conjuntivos que se mobilizam a partir da respiração e do movimento diafragmático começam a se alterar. E se eles começam a se alterar, a gente pode ter algum tipo de alteração na fisiologia deles. Agora eu vou contar um negócio para vocês. Infelizmente, a gente não tem nenhum estudo que consiga demonstrar pra gente que uma alteração de mobilidade de uma víscera possa reproduzir sintomas. Entendeu? Então assim, eu estou falando um mecanismo de alteração visceral. Agora, o que eu não consigo afirmar para vocês é que todo esse mecanismo que eu descrevi, dessa mecânica visceral, que
talvez tenha feito sentido para vocês. A gente não pode ter isso como um fator determinante de uma alteração de víscera, de uma alteração fisiológica da víscera. Eu não posso determinar que, se acontecer tudo isso aí, esse fígado aqui começa a alterar a produção de bilirrubina, por exemplo. Entendeu? Então esse é um problema que a gente tem hoje, mas a gente consegue descrever o nosso mecanismo de ação nesse sistema visceral dessa forma, pensando nas pressões da caixa torácica e da cavidade abdominal, e esses sistemas de pressão, tá, são mediados pela subida e pela descida do diafragma. E agora eu vou dar uma dica para vocês. Muitos dos nossos pacientes, eles podem ter alteração, eu ia apagar, depois eu apago. Muitos dos nossos pacientes, eles podem ter algum tipo de alteração visceral. E aí, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: façam uma hierarquia de tratamento, tá? Não tenham aquela sede de começar pegando na víscera diretamente, porque a víscera é a última coisa que você faz. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai tratar toda a parte musculoesquelética. Então você vai tratar costelas, você vai tratar torácica, você vai tratar cérvico-torácica, você vai tratar cervical, você vai tratar o externo se precisar, acromioclavicular, externoclavicular, glenomeral. Faz tudo. Avalia tudo e trata o que o seu paciente precisa. Sacroiliaca, lombar, coxo-femoral, tudo. Eu costumo falar que isso para mim vamos limpar o músculo esquelético, vamos limpar o sistema musculoesquelético para ver o que sobra. Aí limpamos o sistema musculoesquelético, o que a gente percebeu? Sobrou, aí a gente olha como é que está a víscera nesse momento. E aí quando a gente chega na víscera, eu vou contar para vocês um negócio. A primeira coisa que você faz quando chega nessa hora da víscera é tirar a mão da víscera e trabalhar o diafragma. Então o que você vai fazer? Você vai trabalhar toda a parte estrutural e antes de fazer qualquer técnica específica na víscera, você vai fazer um bom trabalho de diafragma. E um conselho que eu dou para vocês e que eu falo para a maior parte dos meus pacientes façam exercícios respiratórios. Por quê? Os exercícios de respiração, eu costumo indicar para os meus pacientes muito exercício de respiração 1 para 1. Onde eu peço ao paciente assim: se você puxou o ar em 10 segundos, solta o ar em 10 segundos. Se você puxou o ar em 20 segundos, solta em 20 segundos. É a proporção inspiração e expiração 1 para 1, tá? Então, eu uso isso para ele poder se concentrar na respiração. Por quê? Olha quantos benefícios tem disso. Simplesmente de respirar, isso já respirar de forma consciente, já é uma forma de regular o sistema nervoso autonômico. Já estamos na frente. Segunda coisa, quando ele presta atenção na respiração dele, ele se concentra, a gente já tem alguns estudos que mostram de alterações de áreas cerebrais, tá? Então quando você entra em alguns estados de respiração mantida por muito tempo, ou de meditação até, você consegue modificar a oxigenação em algumas regiões cerebrais. Então isso é muito legal para o nosso paciente, especialmente o paciente com dor crônica. Tanto que a gente sabe hoje a quantidade de estudos que existe de mindfulness, né, que é um tipo de meditação, para pacientes com dores crônicas. Tá? Então, especialmente se o paciente tem dor crônica, eu acho que você tem que mandar ele respirar direito pelo menos 10, 15 minutos por dia. Caso contrário, não vai andar porra nenhuma. Vai ficar aquele enxuga-gelo do cacete e o paciente não melhora e não sei o que, é uma bosta, entendeu? E aí o que vocês têm que fazer? Então trabalha músculo esquelético, trabalha diafragma e vamos ver a víscera agora. Vamos. Como é que você vai pensar na víscera? Você vai pensar na víscera da seguinte forma: quais são os pontos de fixação possíveis dessa víscera? E aí eu vou dar um exemplo para vocês do fígado. Aí eu ia apagar, agora eu vou apagar. Ó. Seguinte. Então imagina assim, ó. Esse aqui é o seu fígado. Do jeito que você cuida dele,
seu bosta. Se você cuidasse dele melhor, ele tava mais bonito. Mas como você não cuida, você judia, ele tá assim, zoado, igual a tua cara. E aqui, nesse fígado, bipolar, né? Nesse fígado eu tenho ligamentos de sustentação. E se você souber onde estão esses ligamentos de sustentação, você consegue entender como é que o diafragma repercute na mobilidade dele. Presta atenção. Ligamento triangular direito. Ele está mais posterior, lá no fundo do lado direito aqui. Ligamento triangular esquerdo, ele é um pouquinho mais superficial. Esses dois ligamentos aqui, ó, eles têm uma relação direta com o diafragma, que está representado aqui em cima. Beleza? Eu tenho um outro ligamento aqui, ó. Ligamento falciforme, que vai fazer aquela face aqui, ó. E aqui embaixo eu vou ter o ligamento redondo. Ligamento redondo é aquele vestígio que você se alimentava quando você estava na barriga da sua mãe, quando você não tinha boleto para pagar, sabe? Então você se alimentava por esse ligamento aqui. Quando você não tinha boleto, você não se preocupava com a luz, só com o barulho às vezes, aí você chutava. E tudo na sua vida se resumia a chutar. Sua vida era boa, né? Mas agora você está aqui aprendendo isso. Olha como você evoluiu. Que bom. E temos uma terceira estrutura conjuntiva, que é a cápsula de Gleason, que eu vou representar aqui em verde, ó, recobrindo todo esse órgão. E aqui essa cápsula de Gleason vai fazer uma coroa. Por quê? Porque fica lá na parte de cima, no topo da cabeça do fígado. Então esse aqui a gente chama de ligamento coronário. Então quando eu vou pensar na mobilidade do fígado, eu tenho que pensar o seguinte: esse carinha aqui, ele está inserido no diafragma mais anterior. Esse carinha aqui está inserido no diafragma, um pouco mais para posterior. Esse cara aqui, ó, o falciforme, está inserido na parede abdominal, atrás da parede abdominal. E esse outro cara aqui, ó, o ligamento coronário, está inserido lá no diafragma, lá em cima. Então, se eu quiser pensar que eu tenho que mexer nos pontos de fixação de elemento conjuntivo que segura esse cara aí, eu tenho que trabalhar diafragma de um lado, diafragma a parte mais central, tenho aqui diafragma também, e tenho que ver como é que está a parede abdominal aqui na frente. Imagina se esse cara aí que está reclamando de dor no fígado, ele tem, por exemplo, uma abdominoplastia. Imagina se ele tem uma cirurgia de apendicite. Ele já cortou por aqui, mudou o elemento. Então isso já pode ser a causa da alteração da mobilidade. Então quando eu vou chegar na víscera, a primeira coisa que tem que ter na minha cabeça é um atlas de anatomia. Quem está sustentando essa víscera e para onde? Quem está segurando? Atrás, na frente, de um lado, de outro, em cima e embaixo? E com quem que ela se comunica? Porque aqui eu só fiz esses elementos, porque daí ainda sai o aumento menor que vai para a curvatura menor do estômago. Então porque eu teria aqui a curvatura menor do estômago, certo? E aqui eu teria um aumento menor, onde está em vermelho. Então eu tenho mais uma outra relação com outro órgão. Então eu tenho que pensar em toda uma cadeia digestiva alta. Por quê? Porque o estômago, aqui atrás, aqui do lado, ó, eu tenho o baço. E no baço eu tenho um outro aumento aqui, ó, que é o aumento gastroesplênico. Ou seja, esse elemento conjuntivo do fígado aqui pode repercutir de alteração até aqui, porque isso aqui é uma peça única. Entendeu? Então, quando eu vou pensar na víscera, eu olho para a víscera e eu tenho que pensar o seguinte: o meu mecanismo de ação é pelos elementos conjuntivos. Então, dependendo de como estiverem posicionados os elementos conjuntivos, eu vou conseguir mais mobilidade mexendo para cá ou mexendo para lá. E aí é isso que eu preciso saber. Porque o grande motor de toda essa galera, quem que é? Certo? Então eu tenho que mexer em toda a parte estrutural e tenho que limpar o músculo esquelético. Por quê? Por causa das paredes. Se a parede estiver alterada, muda a pressão lá dentro. Aí eu tenho que ver como é que está o diafragma que sobe e desce.
O diafragma que sobe e desce, eu tenho que pensar em quem? Inervação. Então, na inervação dele, eu vou pensar em quem? C3, C4, C5, vago, intercostais. Aí eu tenho que pensar na origem e na inserção, então eu vou ter que dar uma avaliada na lombar, L3 do lado direito, L2 do lado esquerdo, até mais ou menos a altura de T12 e T11, que tem a inserção do diafragma, e gradil costal. Aí eu tenho que fazer o quê? Depois disso, eu tenho que pensar na vascularização, que são aquelas artérias frênicas que eu mostrei que são o ramo da aorta, que sai por cima e por baixo dele. Então eu posso pensar no diafragma crural também que está passando por ali. Aí depois que eu tratei esse diafragma, eu vou pensar o seguinte: puta, acho que o problema é no fígado. Mas não dá para ter disfunção só no fígado, seu orelha. Nenhuma disfunção visceral acontece isolada. Chupa essa manga. Não dá. Eu não falei para vocês que todos os elementos estão ligados na parede de alguma forma? Se todos os elementos conjuntivos, que são o mecanismo de ação da osteopatia visceral, estão ligados na parede direta ou indiretamente, pelo meso, pelo aumento ou pela fáscia, como é que você vai trabalhar uma coisa só, seu burro? Não dá. Então, quando você for trabalhar a víscera, você vai ter que trabalhar o conjunto visceral. Porque se você não trabalhar o conjunto visceral, olha para isso aqui. Então você está me falando o seguinte: se esse elemento conjuntivo aqui estiver alterado, eu vou mexer só nele. O resto aqui está de boa. Ou, se esse elemento conjuntivo aqui estiver alterado, eu vou mexer só nele. O resto aqui deixa quieto, eu faço na próxima sessão. Não adianta. Não adianta. Por que não adianta? Porque dessa forma você não vai conseguir trabalhar todos os elementos conjuntivos relacionados. Então, quando você for falar de osteopatia visceral ou de algum tipo de tratamento visceral, a regra é ou tudo ou nada. Ou você mexe em todo o sistema visceral, ou você não vai fazer muita coisa em termos de tratamento. E o mais importante de tudo isso é indicar para o seu paciente exercícios respiratórios, exercícios de meditação que ajudam a controlar o sistema nervoso autonômico. E controlando o sistema nervoso autonômico, a gente consegue ter uma melhor função diafragmática, uma função respiratória. Também além de uma função autonômica visceral. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele no IGTV, tá? Mas pouco tempo. E depois eu tô colocando eles no meu canal do YouTube, tá bom? Então esse aqui já vai pro canal do YouTube direto. Então se você quiser assistir, eu vou pegar o link, assim que eu colocar lá no canal do YouTube, eu vou pegar o link e colocar lá no grupo do Telegram. Aí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem de novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma das áreas que vocês sugeriram lá no grupo do Telegram. Então depois eu vou fazer uma outra enquete para sugerir outros assuntos, que aí eu faço na segunda-feira live para vocês, tá bom? Então muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado dessa segundona aí. Até a próxima, um beijo e a gente se vê, que agora tem lousa. Tchau.